Bem-vindo, internauta. Esse é o Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Cruzeiro e Atlético na última rodada do Campeonato Mineiro e, é claro, as semifinais que já começam no próximo domingo. Comigo aqui no estúdio, Fernando Almeida e Gabriel Pazini. Muito bem, Gabriel. Você aqui pela primeira vez, como está? Tudo bom, Cabido? Tudo bom também ao Fernando, amigo internauta ligado com a gente. Estamos aí para falar um pouco da rodada do Campeonato Mineiro, visando aí Atlético, Cruzeiro, também o América que acabou ficando de fora. E você, Fernando, como está? Tranquilo? Tranquilo. Oi, Pazini, oi, amigo internauta. Então, como todo mundo já falou aqui, a gente vai falar dessas próximas da semifinal que já está definida, já estava praticamente definido. O Tupi ainda com uma esperança remota, acabou perdendo para o Cruzeiro, ficou mesmo o Tombense e Vila Nova. E é claro que a gente vai falar também do amistoso da seleção brasileira contra o Chile, né? Acontecerá às 10 horas da noite na próxima quarta-feira no Mineirão. É a primeira partida internacional de um estádio da Copa do Mundo, claro, após todas essas reformulações que estão acontecendo. Vamos começar falando pelo Atlético, vice-líder do campeonato. Aliás, antes, vamos soltar tabela de classificação e rodada do Campeonato Mineiro? Tá aí a 11ª rodada, o Nacional venceu o Araxá por 2-1, resultado que infelizmente rebaixou o Araxá, né? O Guarani 2, Boa 1, América de Aflotone 1, Caldense 1, resultado também que rebaixou o Dragão lá do Vale do Mucuri. O América, para variar, perdeu 2-0 para Tombense, Tupi 0, Cruzeiro 2 e Atlético 2, Vila Nova 1. Agora a classificação final do Campeonato Mineiro de Futebol ficou com o Cruzeiro na liderança, 31 pontos, o Atlético com 27, o Tombense com 19, Vila Nova com 18. O Tupi fechou na 5ª posição com 15 pontos, Caldense com os mesmos 15 pontos, seguido do Guarani, em 7º com 14. O América, 8º, péssima campanha do Alviverde aqui de Belo Horizonte, 12 pontos. O Nacional se escapou na Bacia das Almas, 11 pontos, assim como Boa, também 11. América de Aflotone, 7 e Araxá, o lanterna da competição com 6 pontos ganhos. Vamos começar, antes de falar de Cruzeiro e Atlético, vamos falar um pouco, Fernando e Pazini, de uma situação que aconteceu nesse fim de semana, né, que foi o rebaixamento tanto de Araxá quanto de América de Aflotone. Eu tinha apostado até com o Guilherme Pio que o América de Aflotone não ia cair, caiu. Isso que eu ia falar, ele tem que dar os parabéns pro Guilherme. Desde a primeira rodada ele falou isso. Na primeira rodada, no primeiro Esporte.com do Campeonato Mineiro, ele falou que o América de Aflotone ia cair, principalmente por estar jogando fora de casa, fazer várias partidas fora de casa que a gente fala, não lá em Teoflotone, obviamente. Então isso realmente pesou, além do time péssimo que eles têm. Infelizmente, que principalmente por causa do Twitter, é um bom time, né, galera? É um time engraçado, né? Um time engraçado, bom time de se ter no módulo 1, mas não foi dessa vez que o América ficou. E o Araxá, alguns problemas também. Tinha um time que eu acho que não era para acontecer esse rebaixamento, mas acabou perdendo partidas chaves aí, somando 7 pontos, tem que cair mesmo, né? Mas no caso do Araxá foi um pouco até de... Não foi nenhuma surpresa, mas tinha um plantelzinho qualificado, dava para ter ido um pouco melhor do que foi, né? Ganhou o primeiro jogo diante do América e depois só desandou, né, Pazinho? Pois é, a equipe do Araxá esperava-se mais, né? Do Araxá foi a equipe campeã da Série B, né? O módulo 2 do Campeonato Mineiro do ano passado e esperava-se que fosse fazer uma boa campanha. Campanha que até surpreendeu do Tombense, né? O Tombense foi o segundo colocado do módulo 2 no ano passado, conseguiu aí entrar no G4, avançar às semifinais do Campeonato Mineiro, enquanto o Araxá decepcionou muito. E esperava-se mais do Araxá do que do Tombense, no caso, porque a equipe do Tombense tinha um time mais na aposta, alguns jogadores experientes, mas muitos jogadores jovens chegando de algumas equipes, enquanto o Araxá tinha um plantel mais experiente, com mais jogadores ali já tarimbados no futebol mineiro. Acabou que o Araxá não conseguiu fazer uma boa campanha assim, ruim também, como a do América de Teoflotone, que a gente já comentou, né? O Pio acertou bem aí, cravando desde a primeira rodada o rebaixamento do Dragão. O Pio chutou certo, né? Vamos falar a verdade. Mas agora, um pouco na parte de cima, claro que a gente vai falar de Tombense e América, vamos falar, claro, da classificação da Tombense, eu sempre estou errando, do Tombense diante do América e, é claro, a classificação do Vila Nova também.
para mim foi uma grande surpresa o Tombense se classificar da maneira que se classificou. Ele se classificou até com uma certa folga. Foram 3 pontos de vantagem para cima de Tupi e de Caldense. Fernando, para você, qual o aspecto positivo que você vê nesse time de Tombense? A cidade de Tombos está bem feliz, né? Bom, eu acho que igual o Gabriel falou mesmo, algumas apostas que deram certo, apostando aí, no caso, né, na juventude, algumas mesclas com jogadores experientes, mas o que fica de surpresa mesmo é por ser uma equipe nova profissionalmente. O clube mesmo é um clube antigo, mas que ficava só na fase amadora ali, se profissionalizou tem pouco tempo, então foi uma boa surpresa. É um time movido aí também, né? Era um time conhecido como time de empresário, no caso Eduardo Duran, pegando forte aí para fazer uma equipe boa e deu certo. 3º lugar, uma equipe que subiu agora, como o Pazini mesmo falou, na segunda colocação do módulo 2 ano passado. Então foi uma boa surpresa, assim, para a gente falar. E no caso do Vila? Do Vila tem o fator Cho, que o atleticano gosta muito, mas é um jogador que deu certo mesmo. Estava parado depois que saiu do Marítimo, teve uma rápida passagem para o Guaratinguetá, por exemplo, mas estava parado, sem nenhum clube à vista, assim, voltou para Minas Gerais e voltou muito bem, colocou a 10 nas costas e não tem como negar, mas é o principal jogador ali. Dificilmente, como a gente até falou no Esporte.com passado, dificilmente Tombense e Vila chegam no patamar de Atlético, ficam bem distante mesmo desse patamar de Atlético Cruzeiro. Mas os dois times podem fazer partidas difíceis, assim, como o Vila fez para o Atlético nessa última rodada. Chegou a estar ganhando por 1-0, mas isso a gente fala daqui a pouco. Então, acho que o principal mesmo é o fator Cho e tem um treinador que é muito inteligente. O Alexandre Barroso é um cara estudado, sabe muito de tática, sabe como motivar os jogadores. Então, eu coloco como principal aspecto essas duas pessoas. Eu ia falar jogador, mas o Alexandre Barroso não é jogador. Então, essas duas pessoas são a base mesmo aí do Vila Nova. Obviamente que tem outros nomes, como o Heraldo, o atacante, também fez um bom Campeonato Mineiro até o momento. E do América? A questão do América, o América fez um campeonato horroroso, ficou na 8ª colocação, não conseguiu, a gente fala mando de campo, né? No caso do América, eu acho que isso não existe, né? A única vantagem do América é jogar em Belo Horizonte é não precisar viajar, porque a torcida não está aí no estádio. Ontem foram 200 e poucos torcedores. Acho que é uma equipe igual a América, da tradição da América, não pode ter isso que aconteceu. Foi uma coisa muito, muito aquém do que a gente esperava do América. E para quem disputa a Série B esse ano, é um grande problema, né? Porque vai jogar a Série B e, na minha opinião, o América não briga para subir, não. Briga para não ser rebaixado. O que você acha disso, Pazini? Concordo. Para mim, o América não chega aí como equipe para brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Decepcionou muito no Campeonato Mineiro, esperava-se bem mais do América, só que a equipe, hora nenhuma, em jogo nenhum, viu o América fazendo grandes partidas, mostrando bom futebol, um futebol que a gente esperava do América nessa temporada. O América decepcionou bastante, em comparação com as equipes que conseguiram entrar no G4, por exemplo. O América deixou muito a desejar em relação ao Vila Nova, em relação ao Tombense, por exemplo. O Vila Nova, que vinha muito mal nos últimos anos, vinha ali fazendo campanhas medianas, decepcionando o Campeonato Mineiro após Campeonato Mineiro, nesse saindo muito bem. E o América vejo aí como uma falha desde o ano passado já. Para mim, desde aquela demissão do Givanildo Oliveira, o América vem caindo de produção e acumulando problemas atrás de problemas. O América teve aí alguns erros de gestão e planejamento nessa temporada, nesse começo de Campeonato Mineiro, decepciona bastante. Na Copa do Brasil, inclusive, sofrendo para classificar contra o Gurupi, no 0-0 sofrido no jogo da volta. E aí no Campeonato Brasileiro da Série B não vejo atualmente muitas perspectivas para a América, não. Sofrível e sofrido, né? Porque o jogo foi horroroso. Péssimo. Esse último jogo também muito abaixo, fraco. Né? Muito fraco. Mas já que o América não está na semifinal, agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético. Ontem o Atlético conseguiu uma vitória no finalzinho contra o Vila Nova, 2-1. 47 mil torcedores estiveram presentes no Mineirão. O Atlético fez valer o poder da massa e conseguiu vencer. Mas eu vou fazer uma pergunta já provocando. É só cruzar a bola na área do Galo que sai gol, né, Fernando? Bom, tem os dois zagueiros que são muito bons ali no ataque, nessa questão do cabeceio. O Hever, principalmente, quase fez um gol
deu uma cabeçada, a bola trincou o travessão, mas defensivamente peca um pouco. Provavelmente é mais tempo de bola, né? Porque essa questão de altura, os dois têm bastante, tanto que são conhecidos como as torres gêmeas ali atrás. Então, acho que é mais tempo de bola, mas o que também vale ressaltar é essa falha de marcação para deixar cruzar. O Tele até falava que o erro, quando é gol de cabeça, não é somente do zagueiro ou de quem subiu no caso, mas principalmente de quem deixou cruzar. Então, tem a velha questão que o torcedor do Atlético sempre bate, que é a questão de marcação do Marcos Rocha. Do outro lado, o Richarlison está conseguindo brecar menos do que o do lado direito, mas ainda também tem algumas falhas que é muito difícil o Donizete e o Pierre sozinho manejar essa questão do avanço dos laterais adversários. Então, a principal questão mesmo que vale ressaltar é o deixar cruzar e não simplesmente afastar a bola, que não é culpa somente dos zagueiros. Acho que o que vale ressaltar é isso. É verdade, mas o time, a gente tem que lembrar também que o time não jogou bem, mas conseguiu prevalecer, né, com o estádio cheio, né, Pazini? O Atlético conseguiu vencer o Vila Nova, ele já estava na segunda posição, mas isso serviu um pouco de alerta também para os jogos da semifinal e também para o jogo contra o São Paulo, né, que esse sim é o que a torcida do Atlético está esperando. Mas ontem especificamente, o que mais chamou a atenção? Chama a atenção o primeiro tempo muito ruim do Atlético. O primeiro tempo do Atlético foi horroroso. A equipe tomava muito contra-ataque perigoso do Vila Nova, tanto é que o primeiro gol saiu assim, e o Vila foi superior ao Atlético no primeiro tempo. A equipe do Atlético tinha mais a bola, tentava criar jogadas, mas não conseguiu. O Ronaldinho Gaúcho estava muito bem marcado, o Atlético dependendo demais dele, o Luan atuando um tanto mal aí nesse primeiro tempo. O Luan nos últimos 2 jogos, inclusive, não se saiu tão bem quanto se esperava. E, além disso, o Atlético sentindo a falta nesse jogo, principalmente do Bernard e também do Diego Tardelli. O Atlético não conseguiu aí suprir a falta desses 2 jogadores nessa última partida. E aí, por conta disso tudo, um primeiro tempo ruim do Atlético, pouco produtivo, com o Vila Nova sendo superior na sua estratégia do contra-ataque. No segundo tempo, o Atlético melhorou um pouquinho. Teve o Ronaldinho Gaúcho conseguindo se desdobrar mais na marcação e a entrada do Rosinei, né? O Rosinei entrando bem aí no segundo tempo na equipe do Atlético, marcando gol e criando boas jogadas para o Galo ali pelo lado direito. Mas concordo com o que foi abordado em relação à defesa, principalmente. Não é só em relação aos zagueiros. Na lateral, principalmente do lado do Marcos Rocha, que apoia muito, o Atlético tem uma deficiência na marcação. O Marcos Rocha sobe, muitas vezes não volta, a cobertura fica um pouco prejudicada, e quando o Marcos Rocha volta na marcação também, acontece aquela velha história do Cerca Lourenço, né? O Marcos Rocha acaba não marcando da forma como deveria. E o Atlético tem esse problema sim, principalmente do lado direito da sua defesa com o Marcos Rocha. É o bacana que vale ressaltar que uma coisa que não estava acontecendo muito no Atlético, que era muitos erros de passe, principalmente do Leandro Donizete. Ele que estava sendo uma constante ali no Atlético, meio de campo, fazendo um bom começo de temporada, mas na partida de ontem mesmo, contra o Vila Nova, ele foi realmente um desastre, pelo menos na minha visão. Errou muitos passes, deu lugar ao Rosinei, que deu outra vida ao Atlético. Inclusive fez o gol, como o Pazini lembrou. Então, acho que a entrada do Rosinei, essa mudança que o Cuca fez, ele acertou tudo que o Cuca errou contra o São Paulo na última partida, entrou mal com o time, fez péssimas substituições. Pelo menos nessa substituição, tirando o Donizete, colocando o Rosinei, ele acertou. Eu tô lendo aqui no Twitter um monte de reclamação que aconteceu ontem lá no Mineirão. O Mineirão apresentou problemas ontem para um jogo de 45 mil torcedores, né? 47 na verdade. Como eu tava de folga, eu só vi pela televisão as fotos que tinham em relação a essa multidão que ficou para entrar no final do jogo. Realmente foi... Existem algumas situações aí. Primeiro é que para mim já ficou claro que não existem tantas catracas assim como... O Frank está assistindo o programa aqui, ele está tirando foto da gente, ainda está rindo, mas é assim que a gente vai. As catracas. Vamos lá, as catracas ontem não são suficientes, são só 60 e parece que não foram suficientes. Mas tem outro aspecto também cultural, né? Culturalmente falando, o torcedor do Atlético, o torcedor do Cruzeiro,
ficam lá na porta do estádio, bebem, confraternizam, conversam com os amigos e deixam para entrar faltando 10, 20 minutos pro jogo começar. Principalmente depois do veto de não ter bebida no estádio, né? Aí isso ainda piorou, Ajudou, né? Porque aí todo mundo tá querendo entrar no estádio ao mesmo tempo. Aí eu pergunto ao torcedor se tem como 40 mil pessoas entrarem em meia hora, em 40 minutos, para assistir um jogo de futebol. Não tem como ter essa vazão toda. Então, eu gostaria até de pedir um favor para o internauta, é que deixe para entrar um pouco antes no estádio, faça para entrar no estádio antes, porque senão vai acontecer problema. Entre com 1 hora, é claro que não é tão legal, né? Antes você ia, bebia um pouquinho e tal, ficava vendo alguma coisa, mas agora não tem nada disso, né? Só tem pizza, hambúrguer sem alface, sem tomate. Hambúrguer, pão e carne. Só, e é caro. E refrigerante, Pepsi, que nem é minha preferida, inclusive. Mas o problema todo é esse, a gente não está conseguindo entrar no estádio antes também, né? Então, eu acho que para aliviar um pouco, tem que entrar antes. Mas vale apontar também que o que aconteceu ontem não foi só culpa do torcedor, a Minas Arena tem uma grande parcela disso. A culpa é da Minas Arena. Sim, sim. Mas a torcida também podia colaborar. Eu acho que a gente está reclamando muito, porque eu lembro, quando eu ia muito ao estádio antes, na torcida mesmo, inflamada, nós tínhamos os mesmos problemas. Só que hoje a nossa exigência é muito maior com relação ao Mineirão. O Mineirão tem uma exigência hoje de ser padrão FIFA, é um estádio muito mais bonito do que era. Antes, você passava por aquelas bancadas de cimento ali, abria a grade, dava o seu ingresso para a mocinha, ela só rasgava, né? Você entrava e pronto. Não tinha nem revista direito. Era muito mais rápido mesmo, era muito mais fácil mesmo. Mas hoje não é assim que funciona mais. O futebol, hoje a gente estava contando, são 3 entradas para você entrar, para você adentrar-se ao Mineirão, né? Então é muito complicado isso. Eu acho que, é claro, existem os pontos que a Minas Arena precisa melhorar. Eu acho que 60 catacras são muito ruins. Tem que ter mais. Mas o torcedor também tem que colaborar. Vamos ver se nesse jogo da seleção brasileira diante do Chile aconteça o melhor pra gente, né? Mas citando um pouco o Atlético, a gente tem o VT, vou pedir pro Sidão, o Sidão hoje tá ali sozinho, coitado, tá lá um pouco sozinho. Vamos aí, o VT da TV Galo. Tá aí o Mineirão lotado, né? 47 mil torcedores, o segundo maior público do novo Mineirão. O primeiro foi, claro, o primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético. Lotado, né? Bom ver o Mineirão assim de novo. Cruzamento da área, a gente falou de marcar cruzamento, mas nesse caso não deu porque foi uma falta, né? Cruzamento da esquerda. Aí subiu sozinho também, né? Sozinho. Aí, uma jogada pela direita, Ronaldinho Gaúcho sozinho para fazer o 1-1. Isso ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Atlético não jogou tão bem, mas conseguiu o gol de empate. Tá aí os ingressos, lembrando, a torcida do Cruzeiro tá aqui me fritando, falando para eu falar que os ingressos eram mais baratos. Sim, era mais barato, mas o que isso tem a ver também? Tem que ir no estádio. Cruzamento na área. O goleiro do Vila é um bom goleiro, né? Ele dá muita segurança ali para a defesa. Mas o primeiro tempo foi isso, né? A questão do Atlético é que um pouco me incomoda, é isso. O bicho aperta, bola alçada na área, sempre. Tá aí uma jogada na área. Mais uma vez a defesa do goleiro do Vila Nova. Cruzamento da esquerda, um grande escanteio, cabeçada por cima do Hever. Eu não tô, esse é o Luan, né? Luan chutante, fora da área. Mais uma boa defesa do goleiro do Vila Nova. E aí o gol. Aí o gol, né? Uma cobrança de confusão uma na faixa. área. A defesa do Vila Nova não consegue tirar e a bola sobrou pro Rosinei um pouco depois da marca do pênalti. Aí foi muito fácil para ele. Aliás, vamos ver ali, vai ter algumas sonoras agora. Sabe que a equipe do Vila vinha fazendo uma ótima campanha na competição, né? Deu provas disso mais uma vez hoje. Com certeza teremos uma semifinal muito difícil, mas temos que corrigir algumas coisas para podermos avançar a final. Feliz, né? Feliz por ter entrado, feliz por ter feito o gol, feliz pela vitória. Acho que isso é importante para o nosso grupo, pelo grupo que vinha vencendo e viemos de 2 derrotas aí. E essa vitória foi muito importante diante da nossa torcida, diante da nossa torcida do estádio cheio. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, do potencial de cada jogador e a gente fica feliz de conquistar essa vitória. Isso, ainda que nós não fizemos um jogo vistoso, tecnicamente, nós jogamos um jogo com entrega, com disposição.
É bom frisar que jogamos como uma equipe super organizada, que valorizou muito nessa vitória. Marca bem, sai para o jogo, tem qualidade, jogadores experientes. É uma boa equipe, a equipe do Vila Nova, uma equipe surpreendeu-nos, né, porque jogou um belíssimo futebol. Então, está dentro do que a gente imaginou, a dificuldade que se teria, mas consegui vencer. Tá aí o Cuca, Rosinei e Vitor. Agora, vou voltar um pouquinho lá no jogo de quarta-feira, diante do São Paulo, porque é importante a gente abordar esse jogo também, já que o jogo que interessa para o Atlético é o de semana que vem contra o mesmo São Paulo. Eu não entendi nada que o Cuca falou, que o Cuca fez, na verdade, naquele jogo. De verdade. Ele entrou para mim com o Serginho, que é fraco, não tem que entrar com o Serginho. O Rosinei ontem provou que ele era a melhor opção. Devia ter entrado o Rosinei, inclusive. Na hora eu tentei falar com o Cuca, é ótimo. Né? Mas a alertada que era essa, não o Serginho, mas sim o Rosinei. O Rosinei tinha que jogar ali na meia direita, ao lado de Pierre e Leandro Donizete. Ele tinha várias outras opções, acho que ele adotou a pior. Tinha né, o Guilherme, tinha o Araújo também que podia soltar ali, né? Catastrófico, muito ruim. Aí no intervalo o Luan pede pra sair. E aí quando ele tem a chance de colocar o Rosinei, o que ele faz? Coloca o Alexandre. Alexandre e João no mesmo time. Eu não lembro de ter visto o Atlético jogar assim. Jogou não jogou uma vez só, se não me engano, contra o Tom Benz. Pois é. Perdeu Primeiro muita jogo do ano. mobilidade. O segundo jogo do ano, aliás. Não faz sentido. Ótimo. Aí, pra acabar com o meu dia, ele me coloca Neto Berola. Entrou em um jogo, Neto Berola, que entrou em um jogo na temporada, né, Fernando? reserva do reserva, ele é acionado Ele foi reserva em plena contra Libertadores. a Caldense. Eu realmente não entendi. Eu não entendi o que o Cuca fez. E aí, o pessoal me criticou um pouco, porque eu falei no dia seguinte que o Cuca não está acostumado a grandes jogos, e pra mim realmente não tá. Esse jogo de quarta-feira me provou isso. Foi isso, que ele não consegue se acalmar, analisar o jogo como tem que ser. Essa prévia contra o São Paulo foi importante. A gente falou aqui no pré-jogo com o Josias e com o Romo, que tinha que ter sido um time mais aguerrido, um time... O Atlético entrou para não perder para o São Paulo. Isso não pode acontecer nem na Lua. Foi muito feio o que o Atlético fez lá em São Paulo. Vamos falar, mas o São Paulo acertou o gol 5 vezes. E daí tomou 2. O Cuca, depois da partida, ele explicou essa entrada do Serginho desde o começo, colocando que o Guilherme não estava em condições físicas, reclamou de dores, se não me engano, na coxa, tornozelo, sinceramente não lembro qual que era a lesão do Guilherme, mas ele não tinha condições para começar uma partida, foi acionado só depois. Mas a questão do Serginho, para mim, foi, como a gente já falou, totalmente equivocada. Dava para colocar o Rosinei, que entrou muito bem, provou que poderia ser essa peça. Dava para colocar o Araújo, se quisesse colocar velocidade nos dois lados. O Araújo também, que volta muito para a marcação, isso já provou nos treinos, já provou nos jogos do começo da temporada, que ele estava sendo mais acionado. E poderia também fazer uma coisa que ele já testou, colocar o Júnior César na lateral, como de praxe, e jogar o Luan pro lado direito, que é onde ele jogava na Ponte Preta. E deixar o Richarlison na posição que ele também já foi testado na ala esquerda. Então, tinham várias opções que a gente, só em pouco tempo aqui, a gente já citou pelo menos umas 4 opções que o Cuca poderia colocar e fez, na minha visão, a pior. Principalmente por ser o Serginho, que não vem numa fase muito boa. Foi um jogo que o Atlético, na verdade, foi dominado o tempo todo, né? Igual você mesmo falou, o Atlético entrou na partida para defender, coisa que o Jô já falou, que antes da partida já tinha falado que o Atlético ia explorar somente os contra-ataques, então ficou essa partida para segurar o 0-0, coisa que com 50 mil torcedores na arquibancada e um time precisando do resultado era muito difícil. Além de tudo isso, o Atlético entrando, na comparação com o São Paulo, parecia que o Atlético entrou a 50% e a equipe de São Paulo entrou a 200%. Claro que a equipe de São Paulo jogava a classificação, mas o Atlético deveria ter jogado com mais vontade também. Além de toda a questão tática, jogou muito abaixo do que poderia jogar contra a equipe de São Paulo. O time poderia ter apresentado muito mais do que foi apresentado dentro de campo. E outra situação também, além das questões táticas que o Fernando já abordou em relação ao começo do jogo,
No segundo tempo, a substituição do Alexandro, para mim, não fez sentido nenhum. A pouca mobilidade que o Atlético tinha, o Atlético perdeu com a entrada do Alexandro. Era uma outra substituição, poderia ter sido a entrada do Rosinei ou algum outro jogador. Do Araújo ou do Guilherme? Do Araújo, Guilherme. O Atlético caiu ainda mais de produção no segundo tempo contra a equipe de São Paulo com a entrada do Alexandro. E aí o segundo tempo, é claro que aí o Atlético perdeu a mobilidade na frente. O nosso Atlético foi, na verdade, o São Paulo tentou amassar o Atlético, foi isso que aconteceu. Fez o gol. Aí a gente vai contestar se foi pênalti, se não foi pênalti. Pra mim foi pênalti. 1-0 São Paulo, gol de Rogério Ceni. E aí escancarou, né? Aí o Cuca viu que ele, vou perder o jogo, vou soltar o time agora. Aí escancarou a defesa, no contra-ataque, o São Paulo resolveu o problema. Mas, é claro, a gente tá falando disso porque nós achávamos, nós não, a maioria da torcida do Atlético achava que o time estava preparado para ganhar a Taça Libertadores. Ele, na minha opinião, ainda é o melhor time do Brasil, mas algumas coisas têm que ser corrigidas de forma urgente. E isso é que o torcedor do Atlético tem que colocar na cabeça. Por exemplo, no gol de ontem, vou voltar ao gol de ontem diante do Vila Nova. Erro da marcação. O Cuca não sabe armar esse tipo de defesa, né? Quando a bola é alçada dentro da área. Em bola parada, tem que subir. Você tem que se posicionar melhor. Foi isso que aconteceu. O gol foi do Max Carrasco, não foi isso? Exatamente. Gol do Max. E 1-0 o Vila Nova. Aí eu pergunto pra vocês, e se acontecesse, por exemplo, um gol do São Paulo de cara? É outra coisa, porque o Vila Nova, é claro, a gente não pode comparar o Vila Nova com o São Paulo. A força do Vila Nova é uma, a força do São Paulo é outra. É claro que a gente vai ficar especulando aqui, mas futebol é simplesmente um momento. Se o momento seu tá melhor do que o outro, provavelmente você vai vencer a partida. Agora, tem que tocar a bola, tem que jogar, tem que ter mais qualidade ali no passe. Ontem eu senti que o time estava muito preso na frente. Então, tem que ter calma em analisar o Atlético a partir de agora. O alento pro torcedor do Atlético agora é o Diego Tardelli voltando, isso praticamente está confirmado. É o que faz o time do Galo jogar. Tá praticamente confirmado. E a única questão que não está confirmado, mas que o Cuca acredita muito, é o Bernard voltar logo na primeira partida contra o São Paulo, que vai ser dia 2. Então, voltando os dois, como o Pazini falou, o Atlético, sem os dois, não conseguiram suprir a ausência. O Luan, eu acho que fez boas partidas, né? Quando estava sem o Bernard, mas ontem realmente não foi aquém do que poderia. Né? Quanto São Paulo também, como todo time do Atlético, o Luan jogou abaixo do que poderia ter representado. Mas o Atlético, com a volta desses dois jogadores, ganha muito corpo, porque ganha mais movimentação na frente, movimentação que não teve ontem. O Atlético, no segundo tempo, contra o Vila Nova, subiu muito de produção por conta disso. O Rosinei deu uma movimentação do lado direito do meio de campo do Atlético e até o Luan. O Luan não fez um grande jogo, mas no segundo tempo, no VT mesmo, a gente percebe isso. O Luan participou mais do jogo do que participou na primeira etapa. Verdade. Vamos ver como é que o Atlético vai se comportar nesse primeiro jogo Qual câmera é essa daqui, né? Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro de Futebol. Vamos falar agora do Cruzeiro? O Cruzeiro, ao contrário do Atlético, já jogou melhor, né? Venceu o Tupi 2-0, jogou muito bem no segundo tempo, já resolveu a situação já no primeiro tempo e já estava garantido em primeiro, mas o técnico Marcelo Oliveira pôde colocar alguns jogadores para jogar. Claro, Elber, o Mike, o Lucas Silva entraram em campo ontem, até o goleiro Rafael também jogou ontem diante do Tupi Juiz de Fora. Para o jogo contra o Vila Nova, Fernando, o que temos? Já sabemos que o jogo não será no Mineirão primeiro, já que antes desse acontecimento do show do Paul McCartney, esperava-se que Vila Nova e Cruzeiro jogassem as duas partidas no Mineirão para que o Vila Nova pudesse ter uma renda interessante claro, o clube pequeno precisa dessas coisas, né? Mas não vai ser mais, né? Parece que o Vila Nova vai jogar ou na Arena do Jacaré ou no Independência, né, Fernando? Já estava numa reunião agora, nesse momento, para decidir locais e datas dos jogos. E o que a Tombense... A Tombense. O Tombense. O Tombense. E o frescura. Vila Nova... tanto faz, você entendeu, amigo. Então, o que os dois clubes do interior queriam era jogar em Belo Horizonte. Então, essa questão para o primeiro jogo fica difícil, porque não tem o Mineirão. Sobra, obviamente, apenas a Independência. Temos ali também a Arena do Jacaré, né, que é mais ou menos perto, então não dá para saber muito. O que o Vila Nova falava antes dessa reunião, que a gente dá para saber ainda qual foi a decisão que acabou nessa reunião, é que o máximo que poderia acontecer é ele jogar no Castor Cifuentes mesmo e paciência,
nessa questão da renda, que no Mineirão ia ser muito maior. Mas e o Tombense, no caso, pode jogar na Independência. Então, são questões a serem ainda decididas, mas uma coisa que já parecia que já estava decidida, ainda não tem que ser realmente confirmada, é a mudança do jogo do Cruzeiro para o dia 8, para ele poder jogar no Mineirão, já que no dia 5, no dia anterior, terá o show do Paul McCartney, como o Cabito falou, e não tem como fazer de um dia para o outro, tirar todo aquele aparato para fazer um show gigantesco, como vai ser o do Paul McCartney, e também questão do gramado, que deve ser novamente, como foi no Axé, um pouco ali, né, destruído, entre aspas. Então, de um dia para o outro não dá, até não é liberado essa questão de ter um jogo um dia depois de um show gigantesco como vai ser esse do Paul McCartney. Então, o que o Cruzeiro já tinha pedido tem 15, 20 dias, é mudar essa data que seria no dia 5 para o dia 8, que aí sim o clube, a FMF poderia liberar, mas aí surge outro problema nessa questão, que é o jogo de volta do Atlético também ser dia 8, de volta na questão da Libertadores contra o São Paulo, já está marcado para o dia 8 e para a Conmebol mudar essa data, é muito mais fácil a FMF mudar a do Cruzeiro do que a do Atlético. Então, isso porque a Polícia Militar não estava querendo fazer novamente 2 jogos ao mesmo tempo aqui em Belo Horizonte, por questões de violência, obviamente, das duas torcidas de Atlético e Cruzeiro. Como aconteceu na 9ª rodada, quando teve o Clássico e o Atlético jogou contra, não lembro se era Tombense, não lembro, eu lembro que era só Clássico de América e Cruzeiro. Contra o Boa, lembrou o Frank ali atrás. Então, o Frank hoje está de contra-regra. Está de contra-regra. Está fazendo um bom trabalho, né? Depois, no final, eu vou chamá-lo para dar um oi para os internautas. Então, a polícia não quer essas 2 partidas, então essa reunião de hoje era para decidir, segundo o Cruzeiro estava falando, mais essa questão da segurança, de fazer 2 jogos ao mesmo tempo na cidade de Belo Horizonte, no caso Cruzeiro e Vila Nova e Atlético e São Paulo. Pois é, mas é muito complicado você não poder ter Cruzeiro e Atlético no mesmo dia em Belo Horizonte, né? Até quando a PM vai querer mudar isso? Ela tem que dar conta. Não importa quantos torcedores estarão em Belo Horizonte saindo às ruas no momento dos jogos, não tem dessa. A PM tem que dar segurança para o cidadão, tendo evento de axé, tendo evento de igreja, tendo qualquer coisa. Tem que ter a segurança para todo mundo. Não importa se vai ter grandes jogos no mesmo dia, são 2 estádios que ficam a certa distância, mas não importa, o deslocamento da torcida, a PM tem que dar essa segurança. Agora, é muito fácil para a PM, né? Vou fazer essa segurança, mas deixa que você não saia de casa, tá, torcedor? É mais ou menos por aí. E é verdade, né? Isso é um fator que complica muito o futebol aqui em Belo Horizonte. Mas falando agora do futebol, do Cruzeiro, eu tô sentindo um pouco de confiança no time. O time está se movimentando bem. O Dagoberto está criando muitas oportunidades todo jogo. O Diego Souza, ele é um jogador um pouco diferente, né? Porque ele não aparece... Vou falar da forma física dele. Mas ele é um jogador que chama um pouco a marcação para ele e é um pouco mais lento do que a maioria. De maneira redonda, né? Ele tá redondo, mas uma hora vai. Mas uma hora vai. Mas ele tá com mais tranquilidade para jogar o futebol. Ontem ele já fez bons lançamentos, boas enfiadas de bola. O Dagoberto tá jogando muito bem. O Everton Ribeiro tá destoando um pouquinho também, tá jogando bem. O Egídio ontem, eu que sou um grande fã do Everton, o Egídio ontem sensacional, tem que pôr o Everton no banco rápido, não tem condição, sério, não tem condição. O Mike na lateral direita, muito bom, muito bem também. Agora, o Lucas Silva, eu achei ele um pouco mais tímido do que esses que entraram. O Rafael também um pouco inseguro em algumas bolas, mas para um jogo que para o Cruzeiro literalmente não valia nada, foi um bom atrativo para a torcida, né, Pazini? Pois é, foi mesmo. A equipe do Cruzeiro mandou no jogo, essa que a verdade foi superior ao Tupi o tempo praticamente inteiro. O Tupi não ofereceu grandes perigos ao Cruzeiro ao longo da partida. As laterais muito boas, o Mike muito bem, o Egídio, concordo com o Cabido, fez uma excelente partida, jogando muito bem pelo lado esquerdo. No meio de campo, o Lucas Silva, para mim, destoando, o Dagoberto, para mim, numa das melhores partidas dele no ano até aqui, criando muito, movimentando o campo inteiro, voltando para ajudar na marcação, criando oportunidade no campo de ataque. O Diego Souza, redondinho, né, deixando ali
o time um pouquinho morto ali no meio de campo em algumas ocasiões, sugando um pouquinho, mas não fez uma partida de toda ruim, mas Diego Souza pode apresentar mais do que apresentou na partida de ontem. E lá na frente o time continua muito bem. Além deles, o Everton Ribeiro jogando muito bem. Ontem não fez uma grande partida, mas rendendo bem no meio de campo. E o Borges jogando muito bem, está numa boa fase o Borges. Esse quarteto ofensivo do Cruzeiro, para mim, passa confiança. Claro, tem muito a crescer, tem que ter testes contra grandes equipes ainda, mas é um time que se desenha muito melhor do que se desenhava no começo da temporada. É uma equipe do Cruzeiro que transmite, sim, uma boa confiança ao seu torcedor e que tem a crescer no sistema defensivo também, com essa zaga aí que ainda vai se desenhando com o Dedé, com algum possível companheiro, pode ser Paulão, Bruno Rodrigo, que promete aí ser uma zaga ainda mais estável para a equipe do Cruzeiro. É um time que se desenha muito melhor do que se desenhava no começo da temporada, essa equipe da Raposa. Realmente, o time está bem melhor do que a gente esperava mesmo. E eu falava que a maior contratação do Cruzeiro, na verdade, o maior reforço do Cruzeiro seria o Mineirão. Já fiquei para trás, né? A diretoria do Cruzeiro trouxe o Dedé para calar a minha boca. Mas falando agora um pouco do Vila Nova. O Vila Nova, que é o adversário, lembrando que o Cruzeiro pega o Vila Nova, Tombense pega o Atlético. Um pouco do Vila Nova, que é o adversário do Cruzeiro. É um time que assusta, Fernando? É um time que vai dar trabalho para o Cruzeiro, ou se o Cruzeiro jogar na mesma toada, não vai ter problema? Eu acho até um time melhor que a Tombense, pelo menos na minha visão, por esses dois fatores que a gente já tinha ressaltado no começo do programa, que é o Tchô e o Alexandre Barroso. Então eu acho que é uma equipe mais bem formada do que mais camisa também. Do que o Tombense, mais camisa também por essa questão do armador. Então, eu acho mais difícil para o Cruzeiro do que para o Atlético. O treinador, o Barroso, até falou que preferia, causou um burburinho no Twitter, parece que ele foi atacado por torcedores do Cruzeiro, mas é a opinião do cara, então eu acho que a gente tem que respeitar. Mas eu acho que ele não devia ter falado isso. Ele só vai criar, o Cruzeiro já é um monstro perto do Vila Nova, só vai inflar ainda mais, é bobagem. Como ele mesmo disse, ele foi sincero no que ele disse. Mas né? sinceridade, Barroso, às vezes. Mostrou a sinceridade dele, e o ponto que ele ressalta para colocar essa afirmativa é essa questão que o Pazini falou, do Cruzeiro ainda ser uma equipe em formação e não ter pegado grandes equipes como teste. Então, o Cruzeiro realmente ainda está em formação, tem algumas peças que têm que ser melhor colocadas ali no meio de campo. Então, para mim, a principal questão agora que o Dedé chegou, teoricamente resolve a questão defensiva, é o miolo do meio de campo, também essa parte defensiva, que como eu já falei aqui várias vezes, para mim, Leandro Guerreiro não pode ser titular do Cruzeiro. Não. Então, o que o Alexandre Barroso falou é essa questão da formação do Cruzeiro ainda está no meio do caminho, praticamente no final, mas ainda não chegou a esse time completinho, igual o Atlético, obviamente, tem desde o começo da temporada, por causa do Campeonato Brasileiro que fez ano passado. A única peça que chegou de principal assim mesmo foi o Tardelli. E as peças de reposição, obviamente, Rosinei, Araújo e tudo mais. O Atlético compôs mais o elenco, enquanto o Cruzeiro praticamente começou do zero, né? O Cruzeiro montou um elenco quase inteiro para essa temporada. No caso do Atlético, só falta o Cuca usar o Rosinei e o Araújo, né? Falta usar as peças que ele ganhou, exatamente, sem contar o Luan. E sem usar os que ele usava, né? No caso, Serginho. Pô, vamos falar agora de seleção brasileira? André Santos já está em Belo Horizonte, a seleção do Chile também já acabou de desembarcar lá no aeroporto de Confins para esse amistoso no Mineirão. Vai ser o primeiro evento teste, de fato, do estádio para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo FIFA 2014. É um jogo bem mais ou menos, né? O Brasil com a sua seleção nacional, digo, jogadores que atuam aqui na América do Sul não, digo Brasil mesmo, que todos jogam no Brasil. E no caso do Chile, todos que atuam realmente na América do Sul, porque tem alguns na Argentina, outros no Chile e até alguns aqui no futebol brasileiro. Brasil favorito, claro, mas o que você espera, Fernando, principalmente do estádio, do Mineirão? Você que esteve lá comigo algumas vezes essa temporada, inclusive na abertura, que foi aquele show de caos. Tem que ver essa questão, por exemplo, no último domingo a gente viu a questão dessas catracas, né, Cabelo? Catracas. Questão das catracas, para ver esse fluxo de entrada do torcedor, e vai ter essa questão do transporte também, que não vai poder
acho que são 2 quilômetros, no raio de 2 quilômetros não vai poder entrar. Então tem esses problemas que terão que ser resolvidos até aí quarta-feira. Pouco tempo para resolver isso, mas terão que ser resolvidos, obviamente. Então é um teste, um dos principais testes depois do Clássico, porque depois foram jogos menores, o maior que teve foi América e Cruzeiro, que foi uma torcida, foi bastante torcedor e teve problemas também. Então é outro teste que o Mineirão terá, um dos principais testes, mesmo sendo essa equipe Série B de Brasil e Chile. Então é um teste para a gente ver como é que vai ser, até para ver como é que vai ser nessa questão da Copa das Confederações. Não é o teste que a gente esperava, mas não deixa de ser seleções nacionais. Como eu falei no início do programa, vai ser o primeiro jogo internacional do estádio da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Eu ainda fico feliz do Mineirão estar nessa situação que está hoje. É claro que não está no ideal, mas parece que vai tudo correr bem e vai acontecer tudo da maneira que a gente espera. Agora, imagina, por exemplo, o Mineirão já foram quantos jogos? 5 jogos, com esse vai ser o 6º, né? 7. Foram 7 jogos no Mineirão. Já foi bem testado, né? Agora, o estádio do Castelão, que foram apenas 4 jogos, 3 jogos, parece que lá ainda tem muita coisa para ser feita no entorno do estádio, coisa que no Mineirão já está quase tudo pronto. Maracanã, que será entregue nesse fim de semana para um amistoso dos amigos do Ronaldo, não é isso? Amigos do Ronaldo com amigos do Bebê. Um jogaço, né? Jogaço. Um jogaço. De bola. O estádio não estava pronto há uma semana. O estádio estava em pedaços há uma semana. A gente só vai ver Há um mesmo mês como teve uma enchente lá no Maracanã. A gente vai ver mesmo como é que vai ser o Maracanã nesse jogo. Eu acho que vai ser uma várzea de igual para pior do que foi a abertura do Mineirão. Não tem condição. Então, o Mineirão já será testado para o evento. O Maracanã não vai ser testado hora nenhuma. Quando que o Maracanã vai ser testado? No Brasil e Inglaterra, que acontecerá no dia 9 de junho, não é isso? Uma semana antes da Copa das Confederações. É muito pouco. Eu acho que Belo Horizonte sai na frente por causa disso, desse tempo que BH terá para corrigir os teóricos erros que devem acontecer. O Estádio Nacional de Brasília, o saudoso Mané Garrincha, eu fico me perguntando, internado o tempo todo, porque realmente não faz sentido nenhum. Faltam 2 meses para a competição começar e o estádio não está pronto. O Estádio Nacional já adiou pela 4ª vez a sua inauguração e só acontecerá faltando 1 mês e pouco da Copa das Confederações, daqui 20 dias mais ou menos. Então a gente fala Brasil, 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 que nós somos pessimistas, isso está no nosso sangue, mas vai ter o jeitinho brasileiro, mas não dá. Um estádio de R$1 bilhão não pode ficar pronto a uma semana do evento. Um estádio igual ao Maracanã, que custou R$900 milhões, não pode ficar pronto em cima da hora do jeito que está acontecendo. Então a gente tem que ter muita calma. Eu acho que vai ter muito problema no Maracanã, vai ter muito problema no Estádio Nacional. E espero que o Mineirão dê mais uma vez exemplo para o futebol brasileiro de como se faz as coisas. Não como ontem, não como aconteceu na abertura ou em alguns jogos do Cruzeiro, mas sim que os torcedores entrem na sua cadeira, fiquem bacanas sentados, assistam ao jogo, tenham uma ótima experiência de futebol europeu mesmo, porque é só assim que a gente vai melhorar o nosso nível, né, Pazini? Você que gosta do futebol internacional. Com toda certeza, né? Só que entram alguns problemas aí nisso, né? Outro estádio também que passa por muitos problemas, a Arena Fonte Nova, né? A Fonte Nova também foi uma total bagunça, uma completa várzea na sua reinauguração. Só que um grande problema que tem, além da questão dos torcedores mesmo, é a questão da mudança da cultura. A cultura do futebol brasileiro está mudando muito por conta desses novos estádios. Antes era uma outra época, como disse o Cabido, era uma outra forma, torcedores entravam faltando 10, 20 minutos para o jogo começar, tinha geral, que não existe mais, era uma outra cultura. Mudando a cultura do futebol brasileiro, o estádio está virando um verdadeiro teatro, tem gente que acha isso bom, gente que acha isso ruim, nem vou entrar na polêmica, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas a evolução tem que acontecer, né? As evoluções têm que acontecer, né? E aí é uma mudança na cultura do futebol brasileiro, na cultura do torcedor brasileiro e dos estádios do futebol brasileiro. Então, claro que isso aí vai render muitos problemas como vem rendendo, mas é claro, nada que justifica também essa
bagunça que é o futebol brasileiro, não só em relação aos estádios, mas em relação ao calendário também. É só a gente ver esse Brasil e Chile, que poderia ser um amistoso bem mais interessante, com jogadores só que atuam na América do Sul, no caso do Brasil, que atuam no país, por conta do calendário do futebol brasileiro, que não ajuda, não respeita as datas FIFA, e aí a gente tem esse problema. Mas aí o que nos tirou um jogo decente. Decente, eu falo, é claro que o Brasil e Chile é atrativo, mas podia ser melhor realmente. Aí a política entra no meio, Pazini. Por exemplo, eu estava na coletiva de imprensa em que o Jerome Valk falou com todas as letras que seleção brasileira e seleção francesa se enfrentariam no dia 6 de junho no Mineirão. Mudaram, muda tudo. Aí me colocam um jogo lá na Arena Grêmio, um estádio que tem problemas. Não dá nem falar da beleza do estádio, o estádio é muito bonito mesmo, mas tem um problema gritante de gramado, tem que tirar aquele gramado rápido de lá e colocar outro novo depressa, ver o que está acontecendo com a drenagem daquele estádio. É um estádio que não tem como chegar, não é fácil chegar lá no estádio de Porto Alegre, da Arena Grêmio, mas vai ter o jogo lá. Mas por que vai ter o jogo lá? Por que a seleção brasileira e a seleção francesa vão se enfrentar na Arena Grêmio, sendo que tem 6 estádios para testar antes da Copa das Confederações? Política pura. Então, a gente tem que entender que, às vezes, não é bem que a gente quer, né, Pazinho? Não, claro, né? Sempre. A Copa do Mundo mesmo, vários estádios aí com ameaça de se tornarem elefantes brancos, né? Como a gente viu, o Fernando gosta muito da África. Lá na África tem muitos estádios lá, teve a Copa Africana de Nações no começo do ano, estádios da Copa do Mundo que não foram utilizados na competição e viraram verdadeiros elefantes brancos, dando muito prejuízo para o governo. Aqui no Brasil, a ameaça de acontecer muita coisa em vários estádios e por conta de politicagem. É um grande equívoco que a gente tem aqui, não só em relação ao futebol brasileiro, aí entra a FIFA, entram os órgãos também, mas é um problema que a gente tem de política. É algo que acontece, mas que deveria ser corrigido também. É um grande problema que a gente tem no futebol internacional, não só no Brasil. É verdade. Eu vou conferir aqui agora, Pazinho, para ver se o United foi campeão inglês ou não, tá? Antes da gente encerrar o programa. Mas é bem isso que o Pazini falou. Eu acho que o futebol brasileiro hoje está passando por uma reformulação mesmo. O futebol nacional tem muito dinheiro envolvido. São a TV paga só para o Brasileirão mais de R$1 bilhão. Então, aí a gente compara, por exemplo, o pessoal gosta muito de comparar, né? Aqui no Brasil gosta muito de comparar. É claro que o Brasil vai entrar em outro nível, mas vai levar mais ou menos uns 5 a 6 anos para chegar no nível, por exemplo, do que é a Premier League na Inglaterra. Mas hoje, comparando o que a gente tem para comparar, que é a Champions League e a Libertadores, a Libertadores está anos-luz de distância da Champions League em matéria de organização, de eventos, de match day, de highlights, de tudo. Porque o futebol brasileiro, o futebol sul-americano hoje é sucateado. E o Brasil está dando um passo um pouco maior em relação aos nossos vizinhos, e a melhora está acontecendo. Agora, será que nós, brasileiros, vamos conseguir ver essa evolução também no Cone Sul, como no Chile, como na Argentina, como no Paraguai, como no Uruguai? Eu acho que não. Então, é muito difícil nós estarmos num patamar e nossos vizinhos em outro. Então, é muito complicado hoje o futebol como né? Vamos encerrar o programa. Eu gostaria de chamar o Frank aqui. Ô, Frank, vem aqui, por favor. Dar um tchauzinho para o nosso querido internauta. Frank aí do Comida Ogra, vários vídeos, matérias. Você vai ter que falar no meu microfone aqui, Frank. Ó. Falo, sem problema, cabido. Um abraço aí aos internautas do portal Tempo Online. Faça um jabazinho aí. Legal estar aqui na bancada, nunca mais me convidaram aqui para dar meus palpites futebolísticos, mas eu venho assim mesmo, da plateia. E tem um recado aqui do meu amigo, o Xaxá, que pediu para você falar catraca mais 3 vezes, ou se não falar 3 pratos de trigo para 3 tigres. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Estou me autoconvidando, então semana que vem eu participo aqui da bancada, então, se você deixar, se você Claro. Então, estou me convidando. Então você estará aqui, estarei te esperando aqui mais uma vez. Valeu, obrigado. Pazini, só lembrando que o United está vencendo o nosso querido West Ham ou Aston Villa? Aston Villa. 3-0. 3-0. Já é campeão? Já é campeão. Então já é campeão. Então estamos todos felizes, né? Então é isso. Gostaria de agradecer você, internauta, por participar conosco. Acompanhe a nossa cobertura da final, da final não, né? Do amistoso da Seleção Brasileira e fiquem com Deus. Até lá.